Vamos lá, galerinha. Ó, um momento delicado aqui, gente. Momento bem delicado, porque a gente tem que ter muito carinho para falar sobre esse assunto agora aqui, ó. Potencial elétrico. Potencial elétrico é uma coisa do dia a dia de vocês. Ali, ó, 220 volts na tomada. Sempre que tu fala 220 volts, uma voltagem, uma pilha, né? 1,5 volts. Ou um carro, 12 volts. Isso tudo são potenciais elétricos. Só que tu fala 220 volts para cima e para baixo, mas não sabe ainda, teoricamente, o que significa 220 volts. E com a aula de hoje tu vai começar a conseguir interpretar essa ideia de voltagem. Boa pergunta. É a aula 19 da C. Trabalho da força elétrica, que vai ser a sequência normal. Então é isso aqui, a gente fala o nome das linhas de campo. É 19, mas é 21. Ah, tá aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, potencial elétrico. É isso aqui que eu vou falar agora, na verdade. Aí nessa partezinha. Então é a 21 mesmo, a 21 é que ele fala um pouquinho, né, de um jeito um pouquinho diferente do que eu falo, pode dar uma sensaçãozinha diferente ali, mas logo as coisas vão se encaixar. Então tá, tu já sabe que potencial elétrico, falou em potencial elétrico, lembra de? É verdade, o nome pode lembrar potência, mas do dia a dia. Volts. Tomada, volts. Volts. Que fórmula é essa aqui, galera? Fórmula da... Força de atração. Força de atração ou repulsão elétrica. Força elétrica. Lei de Coulomb é chamada essa aqui. Muito parecida com a lei de atração das massas de Newton, inclusive. Quando eu te ensinei ela, eu comparei. Né? Falei que o gênero é o Newton. O Coulomb só colou do Newton. Aí eu deduzi para vocês, defini para vocês campo elétrico, que nada mais é que pegar uma força que está atuando numa carga de teste. Para usar essa fórmula, que é a definição de campo elétrico, eu tenho que fazer uma experiência física para poder calcular o campo elétrico. Só que substituindo a lei de Coulomb no lugar da força, descobrimos uma fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Absolutamente, se forem várias cargas, aí nós vimos, tu desenha o vetor de cada campo elétrico gerado por cada uma e faz a soma vetorial, Pitágoras ou, né, lei dos cossenos, depende da situação. Observa que tudo isso que nós vimos está relacionado, em todos os casos, relacionado à força. Porque força elétrica, depois campo elétrico é força sobre carga, e na própria definição de campo elétrico está incluso força. Então, essas grandezas estão relacionadas todas com força. Quando eu digo que nesse ponto tem um campo elétrico de 10 newtons por coulomb, significa que cada coulomb que eu colocar ali é empurrado com 10 newtons. Se for meio coulomb, 5 newtons. 2 coulombs, 20 newtons. É 10 para cada coulomb, né, gente? 2 é o dobro da 20. Tudo bem para vocês? Legal. Só que hoje nós vamos precisar de uma ideia mais refinada. Porque tu concorda, cara, que na tua vida, horas precisa saber da força. Ah, quanto precisa de força para levantar aquele peso na academia, por exemplo? Porém, se tu for fazer uma série para definição muscular, o instrutor vai baixar os teus pesos todos, tu vai ficar até meio chateado. Porra, baixar o peso não, professor. E vai mandar tu fazer até tu não aguentar mais as repetições. Em vez de 10 repetições, ou 3 se fosse hipertrofia para valer, né? Ele vai mandar 3. Hipertrofia total é 3 repetições no limite do peso. Né? Mas aí é para quem já está treinando há anos. 3 repetições, tipo 3. 3. Não, 3. 15. Na terceira, aí para. Né? Aí tem que ver qual é o teu tipo de série para tudo cronometrar. A cronometragem do tempo entre uma série e outra é indispensável para levar, levar o treino ao limite da qualidade. Tem que cronometrar o tempo de parada entre a primeira, a segunda e a terceira série. Cada tipo de estilo de treino tem um tempo adequado e o teu organismo tem que responder ao treino. Então não existe treino que funciona para todo mundo. O teu instrutor tem que treinar, fazer o treino contigo, medir semanalmente os teus dinheiro para poder conseguir detectar o que está acontecendo. Não é que nem a gente faz, né? Estou falando de uma situação profissional, né? Não, pô, o cara vai para academia para querer saúde. Ficar bombado não é saudável, hein, gente? Não se esqueçam disso. Ficar com muito músculo não é saudável. O saudável é tu fazer um pouquinho de exercício e ter o corpo, né, bacana. O músculo demais, dá para ficar saudável e ser bombado, mas é raro tu conseguir aliar a saúde, né? Certo? Com o culto ao corpo físico. Se bem que é melhor tu fazer musculação do que não fazer nada. Muito mais chance de morrer o cara que é sedentário do que quem faz musculação. Aliás, recentemente está confirmado, musculação dá a mesma proteção cardíaca que corridinha. Antes se achava que correr protege o sistema cardiovascular.
certo? E malhar, fazer exercício de peso, protegia só a musculatura e articulações. Hoje caiu isso. Hoje se sabe que o cara que corre todo dia na beira-mar tem a mesma proteção cardíaca de quem só puxa peso na academia mesmo sem fazer esteira, certo? Então fazer musculação protege o músculo cardíaco também, né, de problemas. Você falou aí desse negócio do 3, pra quem faz anos, tipo, uma pessoa que nunca fez não pode chegar lá e fazer. Não vai adiantar. Não. Primeiro que ela vai arrebentar os tendões e as articulações, porque é a musculatura que suporta o peso, não é a articulação. Então quando tu for tentar dar a tua carga máxima, estando malhando há 6 meses, a chance de tu arrebentar um tendão, arrebentar as articulações, ficar com problema no ombro e ter que parar de malhar é muito maior. Então para tu levar o teu treino ao limite, tu tem que estar, né, pelo menos aí com alguns anos de treino, certo? Fala, amigo. Tu disse definição muscular de baixo peso. Isso, e aumenta a repetição para dar definição. Para queimar o pouquinho de gordura que tem em volta do músculo e deixar ele bem bonito, aparente, com a pele colada nele, certo? Vai sentir queimar, vai começar. Isso, num dia desses, quando o teu treino mudar, a tua preocupação não vai ser mais tenho força para levantar, porque tu já mostrou que tens muito mais força, né? A tua pergunta é, será que eu tenho energia para acabar o treino? Será que eu não vou ficar esgotado e não vou desmaiar antes do treino acabar? Certo? Eu estou levando isso para o dia a dia de vocês, mas vamos pensar num dia a dia de engenharia. Eu vi esses dias lá nos super vídeos, vídeos mais incríveis do mundo, um ônibus caiu de uma ponte e o ônibus ficou lá mergulhado no rio. Aí chamaram o cara de um guindaste para tirar o rio. E vem um engenheiro junto. Tirar o rio. Ótimo. Tirar o ônibus do rio, mais prático. E aí o engenheiro fez o cálculo lá, não, esse guindaste aqui vai dar conta do recado. Aí quando foram guinchar o ônibus, o guindaste caiu no rio também. O engenheiro genial, 5 anos de estudo, esqueceu que o ônibus cheio d'água pesa um pouco mais. Ele esqueceu de calcular a água que tem dentro do ônibus. Ah, o meu pai, esqueceu. O caminhão já tombou do lado também, só que não foi no rio. Eu fui pegar uma máquina de lado assim, fui levantar, o caminhão tombou. Por isso tem os apoios, tem que fazer um cálculo dependendo da situação. Né? Tem que ver onde tu apoiou e tem que fazer um cálculo parecido com aquele ali, na verdade, né? Só que como não é uma coisa simétrica, né? Tem uma estrutura diferente de um lado e do outro, tem que fazer a conta para ver se vai funcionar. O engenheiro, muito sabido, 5 anos de engenharia, foi lá, fez os cálculos, tá tranquilo, pode subir. E buf, caiu o guindaste junto para dentro do rio. Só caiu quando saiu da água, né? Exato, na verdade, parabéns, quando tinha empuxo, né, não era o problema foi na hora que começou a sair da água, vem observar. Aí galerinha, olha só, nesse dia o engenheiro precisava calcular a energia gasta pelo guindaste ou a força que o guindaste teria para... O que será que importa nesse dia? Força ou energia? É a potência que é do motor da... Legal, mas a potência do motor do guindaste se traduz em quê? Na energia gasta pelo guindaste ou na força que o guindaste vai poder fazer? Claro! Ou tu acha que ele vai se preocupar, olha, traz mais 20 litros de diesel que pode acabar a energia do guindaste. Tá entendendo? O cara não está preocupado com quanto de diesel vai gastar nesse dia. Ele está preocupado com a força que o guindaste pode produzir. Porém, o sujeito que derrubou o ônibus no rio, outro gênio. Esse cara, quando ele leva e traz as pessoas com o ônibus dele, a preocupação dele é a força que o ônibus tem ou a energia que o ônibus gastou? Claro! Aliás, no nosso dia a dia nós estamos muito mais preocupados com a energia que gastamos do que com a força que temos. Concordam? A energia é uma grandeza muito mais abrangente. Então, como o que nos custa dinheiro é abastecer a energia do carro, da casa, nós estamos preocupados no dia a dia em energia. Ninguém está preocupado, será que eu vou ter força para levantar a cadeira para sentar? Né? A gente não usa mais no nosso dia a dia a força para valer, né? Certo? Concordam comigo? Certo? No mundo moderno, tu aperta uns botões, uma coisa acontece. Bom, antes nós estávamos pensando em força. Agora eu preciso de uma nova roupagem para poder entender também energia. E a ideia de energia começa com a fórmula do trabalho, que é distância vezes força. Isso. Imagina que a força e o deslocamento são para o mesmo lado. Então o ângulo é 0. Show de bola. Força, se é elétrica, eu uso a lei de Coulomb. Tudo bem para vocês? Multiplicado pela distância, o que acontece? Corta a distância com A ao quadrado. Então o trabalho da força elétrica, que também é chamada de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Ficou bem parecido com a lei de Coulomb, só que ficou desse jeito, dá uma olhadinha, ó. K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D. Então olha só, se tu usa com ao quadrado, tu calcula
Se tu não usa o ao quadrado, tu calcula. Faz sentido, né? Porque energia é força vezes distância e cortou ao quadrado da fórmula. Legal. O cosseno sempre vai dar zero. Cosseno de 1, né? Cosseno de 1. Não, o cosseno sempre vai ser zero. Legal. Tu pode criar uma situação onde o ângulo não vai ser zero. Tu pode criar. Mas eu, na verdade, estou fazendo essa dedução usando uma simplificação aqui. Mas mesmo em outras situações onde o ângulo não é zero, a fórmula final continua valendo. Porque força elétrica é uma força conservativa. Não depende da trajetória. Certo? Que nem força-peso e força elástica. Tá? Muito boa a tua colocação. Bonito, fica à vontade. Força era uma grandeza vetorial, então o módulo era importante porque não interessa o resultado se é mais ou menos, né? Vai apontar para lá, é isso que importa. Agora a energia é uma grandeza escalar, então o mais ou menos faz sentido, por isso que a gente tirou os módulos. Uma outra observação muito legal, parabéns. Gente, campo elétrico, definição de campo elétrico é força dividida por carga. Agora nós vamos criar uma nova definição, muito parecida com essa, só que em vez de campo elétrico vai se chamar potencial elétrico. Observem, meus amigos, como é simples a definição de potencial elétrico. Potencial elétrico nada mais é que a energia potencial elétrica dividida por uma carga. Então, se antes era newtons por coulomb, agora é joule. Parabéns, garota. Joule por coulomb, que para puxar o saco do inventor da pilha, o Alexandre Volta, a gente chama de volts. Então, ó, o que significa, gente, que na tomada tem 220 volts? Cada coulomb que atravessa a nossa tomada, cada coulomb de carga ganha 220 joules. Só isso. Então, 220 volts significa que cada coulomb que atravessa a tomada pode ganhar 220 joules de energia. Só isso. Só que vem cá. Será que eu sempre vou ter que usar esta definição para poder calcular o potencial elétrico? Não, né? Tem uma outra maneira. Eu posso pegar a fórmula da energia, substituir ali dentro. O que vai acontecer? Vai cortar o quê? Uma das cargas, né? Então, outra maneira de calcular a energia potencial elétrica. K vezes Q sobre D. Bah, vai dizer que não é bem parecida com a fórmula de campo elétrico. Olha a diferença. A ao quadrado, campo elétrico. Sem A ao quadrado, potencial elétrico. Só isso. Para deixar de repente um pouco mais palpável essa noção, vamos fazer um experimento aqui rapidinho, ó. Peguei a carga de laboratório fixa lá no lugar do laboratório. Precisei de vários aparatos para medir a energia. Sabe como é que se mede a energia que uma partícula carregada adquire aqui? Olha que viagem. Tu pega uma placa de gel, bota aqui atrás da partícula, pega a partícula positiva também, se essa é positiva, bota uma positiva ali e larga ela. Os opostos? Os iguais? Após a repulsão, essa partícula vai penetrar nessa placa de gel. Tu sabe a força que o gel pode fazer e tu sabe a distância que ela penetrou. Sabes a força, sabes a distância, multiplica e calculas a energia que a partícula adquiriu. Complicada essa experiência, hein, cara? Não é que nem a outra, que era só pegar o dinamômetro e medir a força, medir a energia, é mais delicado. Precisa fazer uma experiência muito mais refinada. Mas acreditem, fui lá pro laboratório, fiz a experiência, placa de gel, escambau, um monte de japinha no laboratório, tal, os ninja. Energia potencial elétrica para cada carga. Quando eu coloquei 1 coulomb de carga, a energia acumulada foi de 20 joules. Meu Deus! Então, naquele ponto, o potencial elétrico é... Como é que é potencial? Energia sobre carga. Vou pegar a minha do meio. 40 joules sobre 2 coulombs, 20 volts. Tem nada demais. E aí? Se tu sabe a voltagem de um lugar, de um certo ponto, que perguntas eu posso te fazer? Para uma carga tal, qual energia ela possui? Ou, sabes o V? Para uma energia tanto, qual é a carga que acumulou essa energia? Certo? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Esse V é o mesmo do V igual R vezes I? É o mesmo do V igual a R vezes I. Agora, cuidado, galera, a apostila de vocês, ela usa U. Tá? A apostila de vocês, ela usa U, ó.
Beleza? Eu prefiro usar V porque lembra o volts, certo? E aí já uso do V igual a R vezes I. A apostila gosta de usar U, certo? Eu prefiro V, nada demais. Ela usa U como potencial, né? E V como diferença, será que não? Ah, é V mesmo, que bom. Tá, não, tudo bem, beleza. Show de bola. Então tá, na verdade me perdoem, galerinha, é V mesmo, ela usa V. O U é para diferença de potencial, o amigo tem razão. Eu prefiro usar V para todos, e quando é uma diferença eu chamo de V a B, de A para B. Quanto tempo eu tenho, pessoal? 5 minutos? 3 minutos. Ó, eu na verdade, galera, até agora eu só te mostrei a definição de potencial elétrico. Eu ainda não contei a história toda, não. A apostila, ó, ela enriquece a dedução da seguinte maneira. Observe que quando eu escrevi isso aqui, eu estava te mostrando o potencial de um ponto exclusivo, né? Pega aquele ponto, qual é o potencial daquele ponto? A apostila faz assim, ó. Para determinar o potencial de um ponto A para um ponto B, aí eu vou chamar de VAB. Energia potencial elétrica é o mesmo que trabalho. Aí a apostila falou, é o trabalho para levar a partícula de A até B, sobre a carga. Olha para essas formas, elas parecem diferentes. V potencial, VAB, diferença de potencial de A para B. Energia potencial elétrica, trabalho. Só que aqui ele disse quando é que começava e onde é que terminava, só isso. Mas matematicamente não é a mesma ideia? A mesmíssima ideia. E não se esqueçam, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica são sinônimos, que nem trabalho da força peso e energia potencial gravitacional. Trabalho da força elástica e energia potencial elástica são sinônimos, certo? Tenho certeza que com essas discussõezinhas rápidas sobre essa aula, que ainda falta coisa para discutir, já consegues arriscar algumas questões. Por exemplo, campo uniforme eu não quero. Ó, aquela ali já dá. Então eu vou colocar aqui uma sugestão de exercícios para que tu fixe essa aula aí antes de a gente avançar um pouquinho mais. Vou colocar aqui no cantinho a tarefa sugerida então. A tarefa mínima. Página 14. Dá para fazer o exercício 2103. E também 2107. Se tu quiser ler esse capítulo e fazer a página 14 toda, ótimo. Mas ainda falta uma bobagemzinha ou outra para eu comentar, para que dê para fazer a página toda. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até mais. Matheus, achei tua borracha.